Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Boa professor. Boa tarde. Então, gente, eu estou, de certa forma, bem feliz em estudar com vocês essa aula de hoje, porque é um assunto muito sério e importante. Pessoal, esse assunto é um assunto em que muita gente negligencia, né? Muita gente não toma o devido entendimento desse assunto e, às vezes, fica pensando em ideias que nem são verdades e tem muitos preconceitos por trás daquilo que se trata este assunto. Então, o assunto é justamente esse, a tutela da população indígena, né? Nós vamos ficar só nesse ponto. Eu coloquei o conteúdo completo aí, que seria a tutela da população indígena, a escravização dos negros e a tutela dos egressos da escravidão. Entendeu? Então, tem essa situação em que nós temos os índios que moravam aqui no país, aqui no território brasileiro, e aí esses índios tiveram que dar licença para que os europeus entrassem por aqui, e eles entraram por aqui e determinaram como que as coisas deveriam ser e deixaram os índios aí de alguma forma, né, que a gente pensa que parece que eles ficaram liberados por aí e pronto. Então, talvez, eu queria que vocês se preparassem para alguns, falar um pouquinho. E qual que é a ideia que vocês têm em mente de como que funciona? Quem são esses índios aqui no Brasil? Como que eles são aqui no Brasil? Que direitos eles têm? Entendeu? Eu gostaria que vocês me dissessem os seus preconceitos, né? Ou seja, aqueles conceitos que vocês têm, que já está aí na cabecinha de vocês, sobre a população indígena ou os povos indígenas aqui no Brasil. Alguém gostaria de fazer uma participação Professor, no assunto? Fique à vontade. tem que ser atual ou precisa ser retrógrada? A minha ideia, assim, a minha vontade é que você fizesse uma história aí, né? Porque nós estamos falando da chegada da família real aqui no Brasil em 1808, né? Então, de lá para cá, era interessante se você fosse aí, se você conseguisse, né? Claro, mas fique à vontade, para falar ou de hoje ou do passado. Mas, assim, fazendo uma reconstituição histórica da história desse povo. Eu vou tentar dar um preconceito. Pelo que eu entendi, desde o começo, vou colocar desde o começo da colonização, né? No caso, foi 114 anos antes da chegada da família real ao Brasil. Eles foram praticamente usados, né, pelos portugueses, no caso pela metrópole, e foram obrigados, né, a sair do seu território justamente pela colonização. Eles foram maltratados, escravizados e, né, em percurso da América, eles foram, como posso dizer, foram colocados um contra o outro, né, através de guerras, através de estratégia, até mesmo dos espanhóis, portugueses, e principalmente aqui no Brasil, eles foram, deram uma imagem, eles, de pessoas que poderiam ser, como eu posso dizer? Agora eu esqueci o termo aqui. Eles poderiam ser, não era considerado como cidadãos, no caso. Tinham muito preconceito, não aceitavam eles na sociedade, tanto quanto os escravos, no caso os negros, e tanto quanto a população indígena, né? E ao decorrer dos anos, né? No caso, preguiçosos, pessoas sem fé, pagãos, pecadores, né? No caso, a escória da humanidade. Então, ao decorrer dos anos, foi feito eles ficaram fora da sociedade. Aí, ao decorrer dos anos, aproximadamente em 1960, 1970, 1960, eles foram
passaram a ser parte, né, da população brasileira. No caso, os indígenas, né? Os negros também, depois da abolição da escravatura e vários movimentos, eles foram considerados pessoas normais. No caso, que são pessoas normais, né? Isso era apenas uma taxação, né, até mesmo do governo e de realezas. Então, os indígenas, através de uma constituição, que agora eu não estou lembrado qual foi, eles passaram a ter mais direitos, né? O direito à terra, o direito a um pedaço de terra, no caso, uma reserva, e que hoje está sendo desrespeitado, né? Pelo processo de pecuarização, ou seja, os grandes fazendeiros, eles estão querendo tomar as terras dos indígenas em parte do Brasil para aumentar a sua produção, né? De grãos, produção da pecuária, na criação de animais. Então, eles estão perdendo até mesmo suas terras que, por direito, é garantido a eles. Você falar isso demonstra assim, uma atualização muito, muito importante sobre esse assunto, né? Porque é justamente esse o ponto, né? Fazendo essa análise histórica, você fez muito bem, Bruno, no que se refere àquilo que ocorreu. E aí, o que nós temos para essa aula de hoje, se mais alguém quiser falar, fica à vontade, tá? Mas nós temos para essa aula de hoje uma análise de alguns documentos históricos, né, que deram esses direitos aos índios e que também tiraram esses direitos dos índios, entendeu? Então, documentos, leis mesmo, né, decretos assinados pelos governantes do país, de Portugal ou de Brasil, durante o longo dessa história, que deram esses direitos para os índios e que também tiraram esses direitos dos índios, né? Porque aqui é a questão, ou o direito é do índio, ou o direito é do agropecuarista, ou o direito é de uma outra pessoa. Entendeu? E aí, aquele outro que tem o direito acaba, então, sendo agressivo com o índio, e aí o índio, no modo geral, ele tem ele carrega todo esse estereótipo de sendo selvagem, de sendo, inclusive nos documentos, vamos ver daqui a pouquinho aqui, de sendo bárbaros, acusados de infestadores do território nacional, entendeu? Então, é uma série de ideias que são postas e que são muito perigosas e complicadas, uma vez que, às vezes, a gente não tem muita noção da realidade do fato, a gente acaba entendendo que é assim mesmo, né? Acaba entendendo que esses índios, eles não prestam, que esses índios estão roubando, esses índios são bárbaros, e é essa coisa toda que a gente precisa tomar o devido cuidado e fazer a análise, ok? Então, se alguém não quiser mais manifestar, alguém que tiver alguma coisa para manifestar, a gente já vai entrar agora, então, nos documentos especificamente, alguns fragmentos de alguns documentos que eu selecionei para a gente estudar nessa aula. Então, só lembrando que nós vamos ver somente essa parte, que é a tutela da população indígena. E, para tanto, então, nós precisamos definir os termos, né? O que significa a palavra tutela? Né? Então, existe um conselho tutelar, por exemplo, né? Esse conselho tutelar, ele tem uma função, ele tem a tutela. Tutela dos meninos que são menores de idade e que, por acaso, os pais não têm a devida condição de responsabilidade sobre esses meninos, esses jovens. Então, tem um conselho tutelar que vai, então, discutir sobre as questões relativas à tutela. Então, o que é tutela? Está escrito aí na tela, né? Que é responsabilidade legal, ou seja, aquilo que está na lei, que alguém assume com o intuito de administrar os bens, representar legalmente de uma pessoa que não atingiu a maioridade, que essa pessoa foi interditada, ou seja, alguma pessoa tem alguma questão que foi considerado que ela não tem condições de decidir sobre ela própria. Então, alguém assume a tutela dessa pessoa e esse alguém que assume a tutela dessa pessoa vai, então, administrar o que é próprio dessa pessoa que está interditada ou que ela foi considerada desaparecida. Isso aqui... Pois não? A voz do senhor está robotizada. Não entendi, desculpa.
Ah, tá. Deve ser questão de internet, né? Não preocupa. Então, vamos pensando nesses pontos aqui, né? Então, a tutela. É bem claro aqui, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos de idade. Legalmente, a tutela dele é minha, né? Ou seja, ele não responde a nada, ele não tem responsabilidade nenhuma na vida dele. O que acontecer com ele, ou o que ele fizer, quem é o responsável por isso? Sou eu que tenho a tutela dele, né? À medida que ele fica adulto, né? Quando ele, então, tiver maioridade, pronto, é problema dele. A tutela dele é dele própria. Ter a maturidade é justamente para isso. Agora, a pergunta é a tutela dos povos indígenas. Então, o que acontece com os povos indígenas? Eles são incapazes, né? Então, a ideia é que eles são incapazes. E chegou aqui no Brasil os europeus, que são capazes, os europeus que são civilizados, inteligentes, importantes, chegaram por aqui, e aí estava um povo aqui, né? Que isso lembra lá na história do 7º ano, tá? Chegou aqui, por exemplo, o Manuel da Nóbrega, um padre, disse: aqui é um povo sem rei, sem lei e sem Deus. É um povo perdido, é um povo que não é civilizado, né? Então a ideia era essa. A ideia é que os portugueses tinham que trazer a civilização para os índios, para que os índios se tornassem pessoas, para que os índios se tornassem gente, da forma que os portugueses são. Para vocês terem uma ideia, teve até reunião da Igreja Católica, concílio da Igreja Católica, para eles decidirem se índio tinha alma ou se não tinha alma, né? Porque eles eram entendidos como qualquer bicho, né? Não tinha diferença nenhuma entre um índio, um cachorro, um cavalo, né? Seria a mesma coisa, porque os europeus que foram batizados, são católicos, cristãos, etc. Não, esses são pessoas, então deve todo o respeito. Agora, os índios não, posso pegar, posso aprisionar, posso bater, posso matar, posso escravizar, né? E por quê? Porque são seres inferiores da forma que o Bruno comentou agora há pouco aqui, ok? Então, ante essa situação aí, se pensou, né, e se pensa até hoje na história do Brasil em uma tutela da população indígena, ok? E um outro conceito que vai ser importante perceber, né, é sobre e a cultura dos índios, né? Então, com os índios sob tutela, o seu modo de vida, a sua cultura, acabava sendo o quê? Gradativamente perdido, né? Porque, na verdade, então, ia se valorizar, ia se manter apenas aquilo que era próprio dos governantes portugueses. Então, aquilo que era próprio do índio mesmo não tinha sentido nenhum ser mantido, não é? Então, essa que é justamente a questão que se tem que pensar, né? Se tem que pensar, que se tem que tomar o devido cuidado para que a gente não faça, tenha esses preconceitos por aí, não é? Pode falar. Pode comentar, então? Fica à vontade. Então, no caso da cultura dos índios aí, como o senhor está falando, ela foi modificada, né, no caso, a vida foi modificada. Justamente esse ponto. Ela foi, inclusive, assim, foi perdida, né? Perdida ao longo da história, está sendo até agora, né? Está sendo até agora e perdida mesmo a ponto de essas pessoas, assim, serem mutiladas, né, no que diz respeito à sua questão cultural. Isso é evidente, não é? Porque o que acontece? O meu filho, ele vai gostar de escargot, por exemplo, ele vai gostar de quê? Ele vai gostar daquilo que eu der para ele comer, não é? Ele vai gostar daquilo que eu determinar que ele coma, não é? Então, esses são os pontos que a gente precisava de analisar. Alguém está em tela aí, parece? Professor, o resto Então, do aluno. Pode falar. O resto do aluno tá no Google Meet, avisa para eles, então eles vão perder a aula. E lá tá multado, senhor. Vamos ver aqui como é que tá essa questão lá, né? O pessoal do Meet não tá me ouvindo, é isso?
Sim, eu tava lá, eu vim pra cá. Não, Lá você tá mutado. Eu tô perguntando alguém de lá. Alguém do Meet tá me ouvindo aí? Deixa eu vou fazer um procedimento Eu tô aqui. ouvindo. Você tá no Meet, tá me ouvindo? Eu tô. Não, então tá tudo certo, né? Tem alguém falando que lá no Meet tá mutado para mim, mas tá funcionando, normal. Ok, e você que tá no Meet, tá vendo a tela do meu computador aí, o slide da cultura dos índios? Eu tô, professor. Ótimo, que bom. Vamos seguir, pessoal. O outro ponto aqui é um tema que foi chamado principalmente pelos católicos, né? Um tema que é a guerra justa. Porque o que acontece? Não tem um entendimento de que a terra aqui já era do índio. O entendimento é que a terra é de quem? Do português. A terra é do europeu. O europeu chegou, dominou. Tinha gente aqui, mas lembra que nós estamos falando que essa gente não tem dignidade nenhuma? Então, a terra aqui é do português. Então, se o português é dono da terra, como é que era esse negócio de dono da terra aqui, gente? Lembra bem da situação lá, das capitanias hereditárias e da Maria. A terra é do rei. O rei, então, por exemplo, a Gleice Kelly aí, ela é uma menina rica e eu sou o rei, dono das terras, mas eu não vou lá plantar terra, eu não vou contratar peão para trabalhar na terra. O que eu faço, Gleice Kelly? Tá aqui um documento. Você vai lá e toma conta daquele pedaço de terra. E todo ano você vem cá e me dá uma renda, me dá o dinheirinho que você conseguiu ganhar lá com aquela terra. Entendeu? Então, assim que era a questão. O rei definia para nobres e para burgueses territórios, pedaços de terra, e dava para o pessoal. Esse pessoal chegava aqui, ó o índio lá, o que eu tenho que fazer? Ué, eu vou matar esses índios, porque a terra o rei é do rei, e o rei me ofereceu para poder trabalhar nessa terra, então, ou melhor, eu vou aprisionar esses índios aí, vou pôr para trabalhar para mim, né? Então, assim, ocorreram muitas situações, tais como essas, em que houve a escravização, houve o próprio ato de assassinatos e tanto mais coisas relativas à propriedade da terra e ao uso da terra que estava por aqui, certo? E aí, nesse sentido, agora nós vamos então ver como que esses documentos funcionaram, né? Qual que é o teor desses documentos. Eu separei para essa aula de hoje, gente, 6 documentos. Então, agora é um momento de muita atenção para a gente ver, de fato, o que está dito nesses documentos, certo? Para que a gente possa, então, entender. Lembra, ó, o documento aqui foi escrito em 1611. Então, o documento que o português era outro até nessa época aí. Então, vamos ler o documento e tentar entender o documento. Então, como eu disse, presta muita atenção e me pergunta se caso, ó, tem palavra que a gente não entende, então tem palavra que nem eu tenho conhecimento dessa palavra especificamente, por conta da época que ela foi escrita, mas a gente comenta aqui. Vou ler o documento. O primeiro documento é a lei, uma lei escrita em 10 de setembro de 1611. Está lá. Dom Felipe, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. Porque, assim, tem mais territórios aqui. Agora, só comentando esse pedacinho, gente, veja bem. Por graça de Deus, ele é rei. Ele é rei por quê? Porque Deus quis. Porque Deus escolheu. Justamente. Então, ele é abençoado por Deus para dominar geral aí em Portugal, Algarves, que é um território lá perto da África, né? E etc. Onde mais Deus quiser que ele governe. Então, por graça de Deus, ele pode mandar e desmandar, fazer o que ele bem entender. Professor, aí se ele morresse, ia pro filho dele? Aí tem as regras. Em cada monarquia existem as regras de passagem do trono. Então, pode ocorrer de ser para a mulher, ou pode ocorrer, que é o mais comum de todos, de ser o filho mais velho dele. O filho mais velho dele morreu, é o filho do filho. Mas se o filho do filho não tiver filho, aí passa por irmão, e assim vai. Tem toda uma regra, né? Em alguns lugares é só homem que pode assumir, outros lugares tem mulher também que pode assumir, que é o caso lá da Inglaterra, nós temos uma rainha, né? Ela não é uma rainha porque ela é viúva, não. Ela é uma rainha porque ela é rainha mesmo. Ela que herdou o trono. Ela tem um marido, né? De 70 anos já de casamento, que é o primeiro damo, né? É o príncipe da Grécia. Então, ok, pessoal? O que é o teor
documento aqui. Tem alguém com o microfone ligado aí? Por favor, desliga que está dando interferência. Obrigado. Então, o que ele quer fazer saber? Faço saber aos que esta lei virem, ou seja, aqueles que olhar essa lei, que, sendo o senhor rei Dom Sebastião, meu primo, que Deus tem, ou seja, o Sebastião que já está morto, que Deus está com Deus, né? Informado dos modos ilícitos, ou seja, informando aqueles modos que estão contra a lei, com que nas partes do Brasil se cativavam os gentios delas. Gentios delas. Gentios é o gente da terra, ok? Então, quando está falando de gentios da terra aqui, está falando dos índios. O Dom Sebastião escreveu um decreto, né, uma lei, lá em 1570, e nessa lei ele falava sobre os modos em que... Tá, aqui não vai te ajudar lá, vai lá. Os modos em que... Ô, professor. Pois não. Eu tô nos dois negócios. Aí os meninos que tá lá no match tá falando que não tá escutando, só tá vendo o slide. Tá, vamos resolver esse negócio agora. Eu vou sair do Meet, falar para eles não ficarem desesperados, eu vou sair e vou retornar, ok? Aí a sala tá aberta e eles vão continuar lá. Só um minuto. Professor, tem gente do Meet lá que não tá ouvindo, não. Arruma esse treinador que minha irmã não pode encher meu saco. Eu tô ficando estressada ainda, né? Chata. Entrando, tá entrando. O Matheus acabou de falar. Ah, não, tá participando, o cara maluco vai participar. Acabei de ver aqui. Eu acabei de ver aqui no celular. E aí, pessoal do Meet, tudo bem com vocês? Eu vi que eu vi. Então, você estava dando aula sem o professor aí, é isso? Só tá no slide, professor. Tá certo. Slide é só ler lá no blog mesmo e pronto, né? Sim, não sei. Eu tentei usar pelo Teams, só que deu um problema, porque a mãe, ela é professora, aí ela apareceu o aula dela tudinho, querendo que eu terminar, eu fiquei só. Você já tá dando aula da sua mãe, é isso? Pois é. Tá bom. Então agora eu acho que tá todo mundo me ouvindo e todo mundo vendo no slide, não é? É claro. Beleza. Então, obrigado por quem resolveu essa questão e disse direitinho o que está acontecendo. Pessoal, então, seguindo aqui, nós estamos lendo esse documento, que é uma lei de 10 de setembro de 1611. Essa lei foi editada pelo Dom Felipe, e dentro da lei ela conta a história de que existiu uma lei anterior, que foi feita pelo rei Dom Sebastião, que já morreu, que foi lá em 1517, que falava dos modos que eram ilícitos, contra a lei, que nos modos nos quais prendiam os índios aqui no Brasil, certo? E isso causava, segundo eles, grandes inconvenientes, né? E aí ele fez uma lei. Que lei é essa? Nessa lei, ele determinou algumas questões, né? Ele determinou algumas questões, e essas questões são justamente essas aqui. Olha só. Não pode escravizar índio, olha aqui. Que não pudessem escravizar. Não pode escravizar índios, por maneira alguma. Mas tem uma situação que se pode escravizar índios. A situação em que se podem escravizar índios seria somente aqui, olha. Se os índios, se fosse por guerra justa. Ou seja, se o índio fosse lá na terra de algum fazendeiro e esse índio tomasse alguma coisa lá, né, ou destragasse alguma coisa lá. Então, poderia prender esse índio e fazer dele escravo. Outra coisa aqui também, poderia ser prender índio se tivesse licença do governador, né? Ou se esses índios assaltassem os portugueses, ou se esses índios fossem canibais, certo? Entendeu? Então, poderia ser um medo de índios que comiam pessoas,
Né? Então falavam isso. A gente não falou isso no início, Bruno, mas tem um preconceito lá de que esses índios comem outras pessoas. Né? Então eles são perigosos, e por isso que precisam ser presos. Né? E aí, nessa lei, está dizendo essa questão, com declaração, aí o que acontece? Aí eu peguei um índio que estava comendo outras pessoas, literalmente, né? Que estava roubando tal. Aí eu tenho que fazer o quê? Nos primeiros 2 meses, tinha que fazer o registro, escrever nos livros. Né? Aí depois está escrito no livro, escrito direitinho aqui, ó, licitamente. Ou seja, eu prendi esse índio porque estava na lei que eu podia prender. Aí sim a pessoa podia ficar comigo. Se não, ela tinha que libertar o índio. Pessoal, é o primeiro dos documentos. Nós vamos estudar 6 hoje. Esse primeiro, está clarinho para todo mundo? Sim. Ou não? Sim. Mais ou menos. Alguém está fazendo uma pergunta? Não. Não. Tá bom, então. Não. Vamos ver aqui agora um outro documento, que é o Alvará Régio de 1680. Então, só lembrando, o primeiro que nós lemos foi de 1611, certo? E dentro de 1611, nós vimos um outro documento que é de 1570. Então, 1570, proibido escravizar índio, a menos que fosse um índio canibal, a menos que fosse um índio que salteasse os portugueses, né? A menos que fosse uma guerra justa. Agora, então, nós temos o 1680. E para que os ditos gentios, quem são os ditos gentios, por favor, se você está acompanhando, o que significa? Os indígenas. Os índios do Brasil. Da terra, no caso, seriam os índios. Justamente, esse ponto. Que assim descerem, e os mais que há de presente melhor se conservem nas aldeias. Então já começa, olha. Tá dizendo aqui que é para ter a aldeia e que esses índios fiquem na aldeia, né? Para que melhor se conservem nas aldeias. E por bem que senhores de suas fazendas, como são no sertão, olha aqui, esses índios, eles são o quê? Senhores das fazendas, também, lá no sertão. Porque tem os senhores das fazendas que elas foram concedidas pelo rei para os burgueses ou nobres. E aí está contando aqui, na lei, que a propriedade dos índios da aldeia é a mesma igual propriedade dos fazendeiros em suas fazendas. Sem lhe poderem ser tomadas. Não pode tomar a terra do índio, está escrito aqui. Nem sobre elas se fazer alguma moléstia. Moléstia é ir lá e bagunçar, e estragar, causar um mal para lá, né? E aí, quem é que vai tomar conta desses índios? O governador, com parecer dos ditos religiosos, está falando aqui dos padres, né? Principalmente aqui nessa época, nós estamos pensando aqui nos jesuítas, né? O padre Anchieta, que teve aqui no início da colonização, etc. Então, está pensando aqui nos religiosos, que assinará os decretos do sertão, que são lugares convenientes para neles lavrarem, cultivarem, e não poderão ser mudados dos lugares contra a vontade. Veja, aqui, olha a demarcação da terra indígena. O governador vai fazer um decreto, vai dizer que terra é do índio. Quem é que vai orientar o governador? Os religiosos. E na medida que foi feito esse decreto, o que acontece? Os índios podem ali cultivar, podem ali viver à vontade, mas não podem ser retirados de lá, né? Eles não podem ser tirados de lá contra a vontade deles, né? Então, outra coisa, os índios não serão obrigados a pagar foro. Isso aqui é o quê? Pagar imposto. E também os índios não terão que pagar tributos, né, sobre as terras que eles estão vivendo lá. Então, essa que é a situação. Agora, pode acontecer, o governador do rei deu a terra para alguma pessoa cuidar da terra lá e não sabia que tinha índio lá. Então, com isso, o que acontece? Não vai ter prejuízo para particulares. Essas pessoas que pegaram a concessão da terra
não terão prejuízo nenhum, entendeu? E a terra continua sendo preservada para os índios ali ficarem, certo? Então, esse é o ponto, né, desse outro documento. Tem algum com o microfone ligado? A gente está fazendo muito ruído. Eu vou desligar. É o Bruno Alves. Então, nesse sentido, gente, acompanhando aqui o nosso raciocínio, né? Beleza. Essa é o alvará de 1680. Eu falei tudo que eu queria. Tudo bem? Vamos para o próximo, que é o Diretório do Índios, em 1755. Todo direito que mais ou menos foi dado para o índio nos documentos primeiros aí, foi retirado daqui, certo? Foi retirado. Olha aqui o que ele fala dos índios, né? Primeiro ele diz o seguinte, olha, primeiro eu quero abolir a administração temporal, ou seja, quem é que cuidava dos índios? Eram os padres, os religiosos, né? Então, aqui em 1755, existiu aqui no Brasil, gente, ele era um administrador do rei, chamado Marquês de Pombal. Esse Marquês de Pombal, ele fez uma série de atitudes contra religiosos, uma série de atitudes contra povos indígenas, e, enfim, nesse sentido. Então, ele que naturalmente estabeleceu essa lei, certo? Que aboliu a administração dos regulares. Outro nome para religioso, viu? Quem é o religioso? É aquele que vive sob uma regra, a regra de um santo. Então, tirou a administração aqui dos índios dos religiosos, ou seja, deixou os religiosos por lá. Outro ponto que eu não sei se ficou claro, que a gente já deve ter conversado lá no 7º ano, né? Eu não estava aqui, mas... Professor... É que os religiosos... porque o slide parece. Eu não entendi. Repete, por favor. O slide não estava aparecendo, agora ele apareceu aqui para mim. Ótimo. Então, os jesuítas, principalmente os jesuítas, mas vários religiosos, tinham terras, e nessas terras os índios moravam. E ali o governo não podia entrar nessas terras, de jeito nenhum. Então, nessas terras, os índios estavam protegidos. Agora, o Marquês de Pombal apresenta essa lei em 1755 e tira o direito dos regulares, que são os religiosos, de cuidar dos índios. E aí ele vai pôr no lugar uma outra coisa, chamada aqui um diretor, né? Vai colocar no local dos religiosos um diretor que é nomeado pelo governador e pelo capitão-general do estado. E esse diretor, ele tem que ter alguns requisitos. Olha aqui. Ter bons costumes, ter zelo, ter prudência, ele ser verdadeiro e conhecer a ciência da língua. Para quê? Para fazer com que o índio, então, entre no rumo e se torne um cidadão brasileiro. Porque o Marquês de Pombal, quando viu a história, ele achou que os padres erraram muito. Sabe o que muitos desses padres fizeram? Aprenderam a língua dos índios. Em vez de ensinar, obrigar o índio a aprender português, alguns padres, justamente para manter ali o contato com o índio, foi aprender a língua do índio para conversar com o índio direitinho, entendeu? E aí o Marquês de Pombal achou que isso aí foi um erro muito grande. Esses índios precisam ser civilizados. Então, precisa de colocar neles a cultura portuguesa. E aí então passou a definir, né, mandou esses jesuítas, gente. A história é um pouco maior. Não só tirou deles o direito de administrar os índios. Ele expulsou os jesuítas do Brasil, mandou todo mundo embora. Né, proibiu que uma pessoa pudesse se tornar um padre ou um irmão jesuíta aqui no Brasil. E em Portugal também. Certo? E aí, então, essa que é a situação desse diretório dos índios de 1755. Esses dados aqui que foram colocados, ok? Se tem pergunta, fala, você já sabe como é que funciona o processo. Agora vamos chegar mais próximo na história e vamos ver a próxima situação aqui. O rei do Brasil aqui na época, que é o príncipe regente Dom João, em 1808, veja bem, quem levantou a mão quer falar alguma coisa ou só está testando o aplicativo? Não, tô só vendo aqui. Só testando, ótimo. É bom explorar mesmo para a gente aprender a mexer nisso aí direitinho. Veja bem, o rei do Brasil aqui,
o príncipe regente do Brasil, Dom João VI, ele primeiro aqui, ó, em primeiro lugar, que logo desde o momento em que receberdes esta minha carta régia, ou seja, a primeira coisa que vocês fizerem, a hora que vocês leem essa carta que eu estou mandando, a carta do rei, carta régia, né? Deveis considerar como principiada a guerra contra esses bárbaros índios. Pensa bem, gente. Você viu em documentos anteriores aqui, dizendo nós temos que preservar o índio, preservar a terra do índio, preservar a cultura do índio, beleza, não é? Agora nós estamos chegando aqui um rei que fala assim, está começando agora uma guerra. Guerra contra esses índios. Por quê? Porque são bárbaros. E vamos guerrear. E aí o que acontece? Quem é que vai fazer guerra? Olha aqui. Deveis organizar os corpos em corpos. Isso nós estamos pensando em guerra mesmo, generais aí. Na verdade, seria grupos de batalha, né? Milicianos de Curitiba, lá no Mato Grosso, e o resto da capitania de São Paulo. Voluntariamente quiser pegar em armas e contra os índios, né? Mas aí tem que ser uma menor despesa para a fazenda real. Ou seja, o rei está falando assim, vocês podem comprar arma e matar índio, mas eu não vou dar dinheiro para vocês fazer isso. É vocês que podem tomar dinheiro para sua conta aí. Beleza? Aí o que eles podem fazer? Perseguir os índios. O que esses índios são? Infestadores do meu território. É o rei falando, né? Pode declarar que todo miliciano ou qualquer morador, tá vendo? Primeiro é a função dos milicianos e da capitania. Agora é qualquer morador também que aprisionar uns índios desses pode considerá-los por 15 anos como prisioneiros de guerra e destiná-los ao serviço que mais lhe convier. Ou seja, pode escravizar o índio. Entendeu? Em 1808. Beleza? Olha a situação. Eu espero que essa aula esteja sendo, assim, um esclarecimento, né? E um entendimento com base, não é no que o professor está falando, está achando, não. Em base em documentos que foram decretados no Brasil, né, em Portugal e Brasil, ao longo do tempo aí, do Brasil colônia e Brasil império, né, que diz respeito sobre os índios. Aí, o que acontece? Em 1831. 1831 começou a mudar a conversa, entendeu? Aqui nós já temos Dom Pedro I. O Dom Pedro I, ele se tornou, né, o regente aqui no Brasil, nós lembramos da aula de ontem, porque ele teve em acordo com algumas pessoas, alguns burgueses, algumas pessoas da elite, etc. E o que acontecia? Nessa época aqui, já começou a ter uma ideia de que era mais importante ter um trabalhador assalariado do que ter um trabalhador escravizado. Por que começou essa ideia? Porque precisava o quê? De produzir mercadorias, e essas mercadorias elas precisavam ser vendidas. E se elas, para serem vendidas, precisavam de alguém para comprar. E se eu só tenho escravo, aonde vai ter dinheiro para se comprar aquilo que está ali para ser vendido, certo? Então, é o documento aqui de 1831, né? E ele já começa o primeiro artigo dizendo: está revogada a Carta Régia de 1808, aquela que nós acabamos de ler. Porque lá estava dito, né, que podia, era guerra contra os índios e podia aprisioná-los por 15 anos, que você conseguisse capturar. Então, ele falou, está revogado, não tem mais essa lei aqui no Brasil. A segunda lei que ele mandou tirar aqui no Brasil é uma que nós não tínhamos lido, mas está aqui dita, que foi 13 de maio de 1808, lá em Minas Gerais, que também permitia a mesma coisa da anterior. Então, ele mandou tirar essas duas leis aí. E aí, o que começou? Todo índio que tiver em servidão, ou seja, escravizado, é para ser desonerado, é para libertar o índio da escravidão. Os índios que são órfãos, ou seja, que eles não têm para onde ir, o que vai acontecer? Eles vão para os juízes, juízes no sentido daqueles que cuidam do povo ali, para fazer ali o registro, e eles vão ser cuidados pelo governo, pelo Estado. Tá vendo? E o 5º artigo está dizendo o seguinte, que eles vão ser socorridos pelo tesouro. Se eles não têm o que comer, o governo vai comprar comida para eles, certo? Até que eles tenham condições de aprender um serviço para eles poderem ter o salário deles para eles se manterem. Tá vendo como mudou a conversa, gente? Um decreto anterior dizia, é para pegar e matar tudo ou escravizar todo mundo. Agora, não, é para libertar todo mundo e ensinar eles a trabalhar para eles poderem se sustentar e eles têm que não ser cuidados. Isso, 1831.
Agora vamos pular para o último documento, que foi, assim, 1888, a Constituição Federal do Brasil. Certo? Lembra que no primeiro documento, lá em 1611, dizia de determinar uma terra para o índio? Em 1888, ainda não foi feito isso aqui no Brasil. Olha aqui. A União, aí é uma determinação da Constituição de 1888. A União concluirá a demarcação das terras indígenas num prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. A Constituição que foi em 88, então, ela agora ainda tem 5 anos para concluir a demarcação das terras. Isso aconteceu, gente. Foi feita essa demarcação, mas agora, como o Bruno acabou de falar, está tendo conflitos, principalmente lá na região norte do país, né? E que ruralistas estão entrando nas terras, índio está tentando brigar pelas terras, e o presidente da República está do lado do ruralista, a ponto de que esses índios eles não prestam, eles estão vendendo madeira e falando uma série de coisas nesse sentido, né, a ponto de que esse problema da demarcação ela está pior, ela está problemática ainda. E outra coisa que o Estado tem que fazer, olha o artigo 215, o Estado vai proteger a cultura indígena. Então, gente, essa aula que você está tendo aqui hoje, agora, é uma aula que está dentro desse plano de estabelecer um estudo sobre o índio, o entendimento da cultura do índio, e esses pontos aí, que eu espero que fique claro para vocês da forma que está. Entendeu? Então, essa proteção da cultura, ninguém está mandando vocês falar ou colocar uma pena na cabeça, ninguém está mandando fazer nada disso. Mas é você entender o que é o índio, a história dele, o que ocorreu, a situação toda. É somente isso, né? Esse é o ponto que a gente está estudando e vendo a partir desses. Então, eu não sei se está claro mesmo para vocês, né, se ficou entendido, né, basicamente esses documentos que a gente acabou de ler aqui, mas seria esse mesmo ponto, né? Alguém gostaria de perguntar ou de comentar? Gente, então nós vamos poder já encerrar a nossa aula, né? Eu acho que foi uma aula bem, para mim foi interessante, eu espero que tenha sido para vocês também. Lá no blog já está liberada a atividade para fazer. É uma atividade de leitura mesmo, releitura desses documentos. Esses slides estão no blog, vocês podem acessar e podem usar, certo? E aí, aqueles que estão no Meet, por favor, vai lá no chat e coloca lá nome e turma, direito para chamada. Quem está aqui no Teams, não precisa preocupar, que eu já baixo a frequência aqui no próprio programa. Não precisa fazer nada, que já está pronta aqui a frequência, ok? Então, agradeço a oportunidade de ser seu professor, de ensinar algumas coisinhas para vocês. E eu espero que em agosto, né, de todas as formas que voltemos bem, né? Seja por aqui ou seja lá na escola mesmo, né? Dependendo de que Deus quiser e que seja preparado para a gente uma condição boa para esse retorno. Ok, gente? Então, brigadão, tudo bom para vocês. Até. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Oi. Tchau, professor. Eu tô Tchau, professor. Falou. no outro aqui. Certo. Aí, Professor, pode sair? nada. Pode, terminou. Do outro aplicativo. Tá Tá aparecendo. bom, tchau. Não tá aparecendo Tchau. meu nome. Como é que você sabe que eu tô online no negócio? No Meet, se você está no Meet, você está no Meet, você vai colocar lá no chat, você coloca seu nome e sua série, sua turma. Ah, tá. Faça a tarefa, pessoal. Não deixe de fazer a tarefa, não. Faça hoje, para a gente encerrar o semestre direitinho, tá? O professor, Pode falar. essa história dos índios foi uma grande reviravolta. No começo era para proteger, depois era para matar, depois era para proteger de novo. Mas aí eu queria que você pensasse uma coisa. Como é que tá agora? A última lei é que é para proteger. Mas eles estão sendo protegidos ou estão sendo atacados e estão sendo perseguidos e estão sendo roubados? Como é que você lê essa história aí? Como é que você vê isso? Estão sendo meio que atacados ao mesmo tempo que estão sendo um pouco protegidos. Então tem instituições, né? Tem algumas instituições que querem proteger, mas tem algumas que estão querendo, de fato, atacar. Isso é fato. Interessante mesmo.
Então tá, tchau, professor. Tudo bom. E a chamada? A chamada para quem está no Teams, ela é feita já automaticamente. À medida que você entra, já entra o nome, eu baixo a lista aqui, entendeu? Lá no Meet, que tem que fazer no chat.